Você já se sentiu invisível na sua própria família? Já passou anos sendo comparado constantemente com um irmão ou irmã que parece ser perfeito aos olhos dos seus pais? Hoje eu vou contar a história de Sarah Mitchell, uma jovem que viveu exatamente isso durante toda a sua vida. Seus pais sempre preferiram sua irmã mais velha, Jessica, a bem-sucedida advogada com casa própria, carro importado e um futuro brilhante pela frente. Enquanto Sarah lutava para se estabelecer como artista freelancer, sempre ouvia comentários sobre como deveria seguir o exemplo da irmã. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Mas o que ninguém na família esperava era o que estava escrito no testamento do avô Robert. Uma revelação que mudaria tudo para sempre, e mostraria quem realmente conhecia o verdadeiro valor de cada neta. Fique até o final, porque essa reviravolta vai te surpreender. Era um domingo típico na casa dos Mitchell, o tipo de domingo que Sarah havia aprendido a temer ao longo dos seus 28 anos de vida. Ela estacionou seu Honda Civic usado em frente à casa dos pais, observando pela janela do carro como sua irmã Jessica descia elegantemente de sua BMW nova, os saltos fazendo aquele som confiante no concreto da garagem. Sarah respirou fundo antes de sair do carro. Sempre a mesma rotina. Chegava pontualmente como sempre fazia, enquanto Jessica invariavelmente chegava 15 minutos atrasada e ainda assim recebia sorrisos calorosos da mãe, como se sua presença fosse um presente inesperado. Oi mãe, Sarah disse ao entrar pela porta da frente encontrando Linda Mitchell na cozinha, mexendo freneticamente em várias panelas ao mesmo tempo. O cheiro de rosbife e batatas assadas pairava no ar, aquele aroma familiar que deveria trazer conforto, mas que para Sarah, sempre carregava uma tensão subjacente. Ah Sarah, que bom que você chegou cedo, Linda respondeu sem levantar os olhos do fogão. Pode me ajudar a arrumar a mesa? Sua irmã ligou dizendo que vai se atrasar um pouco. Teve uma reunião importante hoje de manhã mesmo sendo domingo. Você sabe como é o trabalho dela. Sarah conhecia bem essa dinâmica. Jessica sempre tinha algo importante acontecendo, sempre uma desculpa válida para chegar atrasada, sempre uma conquista profissional para justificar qualquer inconveniência. Enquanto isso, quando Sarah chegava alguns minutos atrasada, geralmente porque estava finalizando algum projeto de design para um cliente, ouvia comentários sobre responsabilidade e respeito pelo tempo da família. Claro, mãe, Sarah respondeu, dirigindo-se para o armário onde ficavam os pratos bons. Os mesmos pratos que só saíam do armário quando Jessica vinha para o almoço dominical. Nos raros domingos em que apenas Sarah visitava os pais, eles comiam nos pratos do dia a dia, numa conversa mais casual e menos cerimoniosa. David Mitchell apareceu na sala, ajustando o cinto e verificando o relógio. Aos 65 anos, ele mantinha a postura ereta e o ar autoritário, que o havia tornado um empresário respeitado na cidade. Seus olhos se iluminaram quando viu Sarah arrumando a mesa. Onde está a Jessica? Foi a primeira pergunta que ele fez. Nem um oi, ou como você está? Sarah já estava acostumada. Vai chegar logo, pai. Teve uma reunião hoje. David assentiu com aprovação. Essa menina não para. Semana passada ela me contou que está sendo cotada para sócia do escritório. Apenas 5 anos formada e já com essa oportunidade. Eu sempre soube que ela chegaria longe. Sarah continuou dobrando os guardanapos em silêncio. Ela poderia mencionar que naquela semana, tinha fechado contrato com 3 novos clientes, que seu portfólio estava crescendo consistentemente. Que finalmente estava conseguindo cobrar valores mais altos pelo seu trabalho. Mas sabia que seria recebido com um sorriso educado e uma rápida mudança de assunto. E você, Sarah? David perguntou, mais por educação do que por interesse genuíno, como andam os seus desenhos? Ela suspirou internamente. Design gráfico, pai, e está indo bem. Consegui alguns clientes novos esta semana. Que bom, ele respondeu distraidamente, já pegando o controle remoto para verificar as notícias. Mas você já pensou em procurar algo mais estável? Seu primo Michael está sempre comentando sobre vagas na empresa dele. Algo fixo, com benefícios. Era sempre assim. Suas conquistas profissionais eram diminuídas, tratadas como um hobby temporário, que eventualmente ela abandonaria para seguir um caminho mais sensato. Enquanto isso, cada movimento da carreira de Jessica
era celebrado como se fosse uma vitória da família inteira. O barulho da BMW na garagem interrompeu seus pensamentos. Sarah observou pela janela como Jessica saía do carro, verificando seu reflexo no espelho lateral e ajustando o blazer designer que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Sarah. Mesmo aos 30 anos, Jessica mantinha aquela confiança natural que Sarah sempre havia invejado secretamente. Ela chegou, Linda anunciou desnecessariamente, como se Jessica fosse uma celebridade fazendo uma aparição especial. Sarah viu a mãe rapidamente verificar sua própria aparência no reflexo da janela da cozinha, alisando o cabelo e ajustando o avental. Jessica entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia, direto para a cozinha onde sabia que encontraria a mãe. O som dos saltos no piso de cerâmica anunciava sua chegada como uma marchinha triunfal. "Oi, mãe", Jessica disse, abraçando Linda com aquele carinho performático que sempre parecia tão natural. "Desculpa o atraso, o cliente ligou de última hora, precisava resolver uma questão urgente do processo." "Imagina, filha, você está trabalhando tanto, sempre dedicada. Vem, senta aqui e relaxa um pouco." Sarah observou a cena se desenrolar exatamente como sempre acontecia. Jessica recebia atenção total, perguntas detalhadas sobre o trabalho, elogios pela dedicação. Quando finalmente notou Sarah arrumando a mesa, foi com um sorriso educado e distante. "Oi, Sarah, como você está?" "Bem, obrigada. E você?" "Corrida, mas bem, você sabe como é." Na verdade, Sarah não sabia como era. Ela nunca havia experimentado o tipo de sucesso e reconhecimento que Jessica parecia atrair naturalmente. Desde pequenas, Jessica sempre foi a filha exemplar, notas altas, popular na escola, líder em atividades extracurriculares. Sarah era a filha mais nova, mais quieta, mais voltada para atividades artísticas que seus pais viam como fofas, mas não necessariamente úteis. David apareceu na cozinha e imediatamente se dirigiu a Jessica, como se Sarah não estivesse ali. "E então, como foi a reunião hoje? Conseguiu resolver a questão do cliente?" Jessica suspirou dramaticamente, passando a mão pelos cabelos perfeitamente arrumados. "Foi complicado, pai. Tive que ir até o escritório no domingo porque era urgente. Mas consegui resolver tudo. O cliente ficou muito satisfeito." "Isso é dedicação", David disse com orgulho evidente. "Por isso você está onde está. Sempre foi assim desde pequena." Sarah continuou em silêncio, terminando de arrumar a mesa. Ela poderia mencionar que também trabalhava fins de semana, que frequentemente ficava até tarde para cumprir prazos de clientes, que sua dedicação era igualmente intensa, mas sabia que seria visto como uma tentativa desesperada de competir com a irmã. "A mesa está pronta", Sarah anunciou, mais para mudar o foco da conversa do que para informar algo que todos já podiam ver. "Que maravilha, querida", Linda respondeu, mas seus olhos ainda estavam fixos em Jessica. "Jess, você precisa me contar sobre aquele caso que você mencionou na semana passada, o da empresa grande." Enquanto se dirigiam para a sala de jantar, Sarah observou como Jessica naturalmente se tornou o centro das atenções. Cada história que contava era recebida com interesse genuíno, cada desafio profissional era tratado como uma saga épica onde ela era a heroína triunfante. Sarah se sentou no seu lugar habitual, o que oferecia a melhor vista da cozinha. Coincidentemente, também o lugar de onde era mais fácil se levantar para buscar coisas esquecidas ou ajudar a servir. Jessica se sentou no lugar de honra, de frente para os pais, onde podia ter toda a atenção focada nela. "Então, Jess", David começou assim que todos se acomodaram, "me conta mais sobre essa possibilidade de sociedade no escritório." E assim começou mais um almoço dominical onde Sarah seria uma espectadora silenciosa da celebração dos sucessos de Jessica. Ela cortou um pedaço de rosbife e se preparou para mais uma tarde ouvindo sobre como sua irmã era excepcional, enquanto suas próprias conquistas permaneciam invisíveis ou minimizadas. Era um padrão que se repetia há anos, mas ultimamente Sarah tinha começado a questionar por que continuava se submetendo a isso. Por que continuava voltando todos os domingos para ser lembrada de todas as maneiras em que não conseguia se comparar à irmã perfeita? Ela não sabia ainda que esse almoço seria diferente de todos os outros que viriam depois, que uma revelação estava por vir que mudaria para sempre a dinâmica familiar que ela conhecia há quase 3 décadas. Mas por enquanto, ela simplesmente mastigava seu rosbife e se preparava para mais uma tarde sendo a filha invisível.
Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história. O telefone tocou exatamente às 7h15 da manhã, de uma terça-feira chuvosa de outubro. Sarah estava no meio de sua rotina matinal, preparando café e verificando e-mails de clientes, quando o som estridente a fez pular. Poucos ligavam tão cedo, e quando isso acontecia raramente eram boas notícias. Sarah, a voz da mãe soou diferente, mais frágil do que o normal. Você precisa vir aqui em casa, agora. Mãe, o que aconteceu? Você está bem? É sobre o vovô Robert. Linda fez uma pausa, e Sarah pôde ouvir sua respiração entrecortada do outro lado da linha. Ele morreu ontem à noite. Ataque cardíaco. Foi muito rápido. Sarah sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Robert Mitchell, o patriarca da família, o homem que sempre teve uma palavra gentil para ela quando todos os outros a ignoravam, havia partido. Aos 82 anos, ele ainda parecia indestrutível, com aquele sorriso maroto e as histórias infinitas sobre seus tempos de jovem empresário. Sarah, você está aí? A voz da mãe a trouxe de volta à realidade. Sim, mãe, estou aqui e vou para aí agora. A Jéssica já está vindo também, precisa ligar para o escritório e cancelar os compromissos da manhã. Mesmo em um momento como esse, Sarah notou como a mãe se preocupava automaticamente com os compromissos profissionais de Jéssica, enquanto assumia que Sarah poderia simplesmente largar tudo e aparecer. Não que ela não fosse, claro, mas o contraste era sempre evidente. 30 minutos depois, Sarah estacionou na frente da casa dos pais pela segunda vez naquela semana. Mas agora tudo parecia diferente. As cortinas estavam fechadas, o jardim que o vovô Robert sempre elogiava parecia mais sombrio, e havia uma pesadez no ar que ela nunca tinha sentido antes naquele lugar. Jéssica já estava lá, sentada no sofá da sala com um lenço na mão e os olhos vermelhos. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava perfeitamente arrumada. Seu cabelo estava preso de qualquer jeito, e ela usava uma blusa simples com jeans, algo que Sarah raramente via a irmã vestir. Oi, Sarah disse suavemente sentando-se na poltrona ao lado. Como você está? Não consigo acreditar que ele se foi, Jéssica respondeu, sua voz embargada. Ele estava tão bem na semana passada, lembra que ele veio aqui para o jantar de domingo? Sarah lembrava bem. Robert Mitchell tinha 82 anos, mas ainda dirigia seu próprio carro e insistia em ajudar a mãe na cozinha, mesmo com todos protestando. Ele tinha contado histórias sobre sua época de construção da empresa familiar, brincado com ambas as netas e elogiado o rosbife da Linda como se fosse a primeira vez que comia. Onde estão os papais? Sarah perguntou, notando o silêncio incomum na casa. Foram ao hospital resolver as questões burocráticas, Jéssica respondeu secando os olhos. Disseram que voltam logo. Os funcionários da funerária vão passar aqui à tarde para conversar sobre o velório. As duas ficaram em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em suas próprias lembranças do avô. Robert Mitchell tinha sido o único membro da família que sempre tratou Sarah e Jéssica de forma completamente igual. Ele perguntava sobre o trabalho artístico de Sarah com o mesmo interesse que demonstrava pela carreira jurídica de Jéssica. Elogiava os designs que Sarah mostrava com o mesmo entusiasmo que celebrava as vitórias processuais de Jéssica. Você lembra quando ele disse que ia deixar alguma coisa especial para nós? Jéssica perguntou de repente, quebrando o silêncio. Sarah franziu a testa. Quando foi isso? Alguns meses atrás. Ele estava aqui em casa, e começou a falar sobre como queria ter certeza de que suas netas estariam bem cuidadas. Disse que tinha planejado algo especial para nós no testamento. A memória veio de volta para Sarah. Era verdade, Robert tinha mencionado algo sobre ter cuidado das meninas de uma forma que elas ficariam surpresas e felizes. Na época, ela não havia dado muita importância às palavras. O vovô sempre falava sobre querer ajudar as netas, mas Sarah assumiu que se tratava de uma pequena herança simbólica. Você acha que ele deixou alguma coisa significativa? Sarah perguntou, mais por curiosidade do que por expectativa real. Jéssica deu de ombros. Não sei. Ele sempre foi generoso conosco, mas também sempre foi muito reservado sobre dinheiro. Nunca falou abertamente sobre o que tinha ou não tinha. Era verdade.
Robert Mitchell tinha construído uma empresa de equipamentos industriais, que prosperou por décadas antes de ser vendida para uma corporação maior quando ele se aposentou. Todos sabiam que ele tinha uma situação financeira confortável, mas ele nunca ostentou riqueza ou fez um escândalo sobre dinheiro. Vivia em uma casa simples, dirigia um carro modesto, e suas únicas extravagâncias eram os presentes que dava para a família nas ocasiões especiais. Lembro que ele sempre falava sobre como queria que nós duas fôssemos felizes, Sarah disse, sentindo uma pontada de saudade. Que não importava o que outras pessoas pensassem, o importante era seguirmos nossos corações. Sim, Jessica assentiu. Ele sempre me dizia para não trabalhar demais, para não me esquecer de viver. E para você ele sempre falava sobre como seu trabalho artístico era importante, sobre como o mundo precisava de mais beleza. As duas se entreolharam, e pela primeira vez em muito tempo, Sarah sentiu uma conexão genuína com a irmã. Elas estavam dividindo uma perda real, uma dor que ambas entendiam da mesma forma. David e Linda chegaram em casa por volta do meio-dia, ambos parecendo exaustos e envelhecidos. O processo de lidar com a morte de alguém próximo sempre cobrava seu preço, e Sarah pôde ver o peso da perda estampado nos rostos dos pais. As meninas estão aqui, Linda disse, como se fosse uma surpresa, embora ela mesma tivesse pedido para elas virem. Bom, David respondeu sentando-se pesadamente em sua poltrona favorita. Precisamos conversar sobre os arranjos. O velório será quinta-feira, o enterro na sexta-feira. Família restrita. E o testamento? Jessica perguntou, surpreendendo Sarah com sua franqueza. David suspirou. O advogado vai ligar amanhã para marcar a leitura. Provavelmente será na próxima semana, depois do enterro. Ele disse que há algumas disposições específicas que precisam ser esclarecidas. Sarah notou como o pai hesitou antes de dizer disposições específicas. Havia algo na forma como ele falou que sugeria que o testamento não seria tão simples quanto eles esperavam. Disposições específicas? Linda perguntou, ecoando os pensamentos de Sarah. Não sei exatamente, o advogado não quis dar detalhes por telefone. Disse apenas que Robert deixou instruções muito claras sobre como queria que as coisas fossem divididas. Jessica e Sarah se entreolharam novamente. Robert Mitchell sempre havia sido um homem meticuloso, alguém que planejava tudo com cuidado. Não era surpreendente que ele tivesse sido específico sobre seus desejos finais. Ele mencionou alguma coisa sobre nós duas, Jessica disse, olhando para Sarah antes de continuar. Alguns meses atrás, disse que tinha planos especiais para as netas. Linda se animou ligeiramente. Sim, ele sempre dizia que vocês duas eram suas maiores orgulhos, que não importava o que acontecesse, vocês sempre seriam especiais para ele. Sarah sentiu um calor no peito ouvindo isso. Em uma família onde ela frequentemente se sentia invisível, saber que o vovô a via como especial significava muito. Bom, vamos descobrir logo, Davi disse mudando de assunto. Por enquanto precisamos nos concentrar em dar a ele uma despedida digna. Os próximos dias passaram em uma névoa de preparativos, visitas de pêsames e rituais de luto. Sarah se viu assumindo muitas das tarefas práticas, coordenando com a funerária, organizando a comida para depois do enterro, certificando-se de que todos os parentes distantes fossem notificados. Jessica ajudava, mas frequentemente era chamada para resolver questões urgentes do trabalho, então Sarah acabava lidando com a maior parte dos detalhes. Durante o velório, Sarah observou como as pessoas falavam sobre Robert Mitchell. Clientes antigos, vizinhos, amigos da igreja, todos tinham histórias sobre sua generosidade, sua honestidade, sua capacidade de fazer outros se sentirem especiais. Um homem idoso que ela não conhecia se aproximou e disse: "Você é a Sarah, não é? A artista? Seu avô falava muito sobre você, sempre mostrava seus trabalhos no telefone, todo orgulhoso, dizia que você tinha um dom especial." Sarah ficou surpresa. Ela não sabia que o vovô mostrava seus trabalhos para outras pessoas. Em casa, suas criações artísticas eram frequentemente ignoradas ou minimizadas. Saber que Robert não apenas as valorizava, mas se orgulhava o suficiente para compartilhar com outros, a emocionou profundamente. Jessica também recebeu muitos elogios, principalmente relacionados ao seu sucesso profissional. Mas Sarah notou que os comentários sobre ela eram diferentes. Mais pessoais, mais específicos.
As pessoas falavam sobre como Robert mencionava sua criatividade, sua gentileza, sua capacidade de ver beleza onde outros não viam. Na sexta-feira, depois do enterro, a família se reuniu na casa dos pais para um almoço simples. A ausência de Robert era palpável, sua cadeira vazia na mesa, a falta de suas histórias animadas, o silêncio onde deveria estar sua risada contagiante. O advogado liga na segunda-feira, David anunciou durante a sobremesa. Ele quer marcar a leitura do testamento para terça-feira de manhã. Todos nós? Linda perguntou. Sim, ele disse que era importante que toda a família estivesse presente. Sarah se perguntou o que exatamente Robert havia planejado. Ela não esperava herdar muito, talvez alguns objetos pessoais, uma pequena quantia em dinheiro. Mas a insistência do advogado em ter toda a família presente sugeria que havia algo mais substancial envolvido. Vocês acham que ele deixou a casa? Jessica perguntou, referindo-se à modesta residência onde Robert havia morado sozinho desde a morte da avó, 5 anos antes. Provavelmente, David respondeu. Ele sempre disse que queria que ficasse na família. E a empresa? Sarah perguntou, embora soubesse que Robert havia vendido o negócio anos atrás. Não há mais empresa, David explicou. Ele vendeu tudo quando se aposentou, mas investiu o dinheiro. Sempre foi muito prudente com finanças. Sarah assentiu, voltando à sua fatia de torta. Ela não estava particularmente interessada em questões financeiras. Sua principal preocupação era honrar a memória do avô e talvez guardar alguns de seus objetos pessoais como lembrança. Mas algo na forma como o advogado havia insistido na presença de toda a família a intrigava. Havia um tom de formalidade, quase de cerimônia, que sugeria que o testamento de Robert Mitchell guardava algumas surpresas. Sarah não fazia ideia de quão grandes essas surpresas seriam, ou como elas mudariam completamente a dinâmica familiar que ela conhecia há toda a vida. Tudo o que ela sabia era que, na terça-feira de manhã, descobririam exatamente o que Robert Mitchell havia planejado para sua família. E essa descoberta mudaria tudo. A terça-feira amanheceu com um céu cinzento que parecia espelhar o humor sombrio da família Mitchell. Sarah acordou mais cedo do que o habitual, incapaz de voltar a dormir depois das 5 da manhã. Havia algo no ar, uma tensão elétrica que fazia seu estômago revirar toda vez que pensava no encontro marcado para as 10 horas no escritório do advogado. Ela escolheu suas roupas cuidadosamente, um vestido preto simples mas elegante, que havia comprado para uma reunião importante com um cliente alguns meses atrás. Não era tão sofisticado quanto o guarda-roupa de Jessica, mas era o que tinha de melhor. Algo lhe dizia que esse encontro seria importante demais para aparecer de qualquer jeito. O escritório de advocacia Harrison & Associates ficava no centro da cidade, em um edifício histórico de tijolos vermelhos que exalava tradição e seriedade. Sarah chegou alguns minutos antes do horário marcado, e encontrou seus pais já esperando na recepção, ambos vestidos formalmente e com expressões tensas. "Onde está a Jessica?" foi a primeira pergunta que David fez quando a viu. "Deve estar chegando", Sarah respondeu verificando o celular. Ela mandou mensagem dizendo que estava no trânsito. Linda suspirou impacientemente. "Espero que ela não se atrase." O Sr. Harrison foi muito específico sobre todos estarmos aqui às 10 em ponto. Como se tivesse ouvido, Jessica apareceu pela porta da recepção exatamente às 10 horas, vestindo um terno azul marinho impecável e carregando sua pasta de couro italiana. Mesmo em um momento como esse, ela conseguia projetar uma imagem de competência e controle que Sarah sempre invejou. "Desculpem, o trânsito estava impossível", Jessica disse, ajeitando uma mecha de cabelo que havia saído do lugar. "Não perdi nada, certo?" "Chegou na hora certa", David respondeu, claramente aliviado. Uma secretária elegante se aproximou do grupo. "A família Mitchell?" "O Sr. Harrison está pronto para recebê-los." O escritório de Charles Harrison era exatamente o que Sarah esperava de um advogado que havia cuidado dos negócios da família por décadas. Estantes de livros jurídicos do chão ao teto, um tapete persa antigo, e uma mesa de mogno maciço que parecia ter custado mais que o carro de Sarah. O próprio Harrison era um homem de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Sarah. "Por favor, sentem-se", Harrison disse, gesticulando para as cadeiras de couro dispostas em semicírculo diante de sua mesa. "Antes de começarmos, gostaria de expressar minhas condolências.
Robert Mitchell era um homem excepcional, e um cliente que eu muito respeitava. Sarah notou como a voz do advogado carregava um tom de reverência genuína. Não era apenas polidez profissional. Havia algo mais profundo ali. Obrigado, Sr. Harrison, David respondeu. Sabemos que o senhor e meu pai trabalharam juntos por muitos anos. Na verdade, mais de 30 anos, Harrison confirmou, abrindo uma pasta grossa sobre a mesa. Robert me procurou pela primeira vez, quando decidiu vender a empresa. Desde então, cuidei de todos os seus assuntos legais e financeiros. Posso dizer que raramente encontrei alguém tão meticuloso em seu planejamento. Sarah sentiu uma pontada de curiosidade. Ela nunca havia pensado no vovô como particularmente meticuloso, mas começava a perceber que havia muito sobre ele que ela não sabia. Bem, Harrison continuou. Robert deixou instruções muito específicas sobre como queria que este encontro fosse conduzido. Ele preparou não apenas um testamento formal, mas também uma carta pessoal para cada membro da família. Ele insistiu que eu lesse primeiro o testamento na íntegra, e apenas depois entregasse as cartas. Linda se inclinou para a frente. Cartas pessoais? Sim. Ele passou semanas escrevendo-as, revisando cada palavra. Disse que queria ter certeza de que cada pessoa entenderia suas decisões. Sarah sentiu o coração acelerar. A ideia de receber uma última mensagem do vovô a emocionava, mas também a deixava nervosa. O que ele teria a dizer especificamente para ela? Harrison colocou seus óculos de leitura e pegou um documento oficial. Muito bem. Vamos começar com o testamento de Robert Mitchell, registrado em cartório em março deste ano. O advogado começou a ler as formalidades legais, a identificação completa do testador, a revogação de testamentos anteriores, a confirmação de que estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. Sarah tentou prestar atenção, mas as palavras pareciam ecoar em sua cabeça sem fazer muito sentido. Primeira disposição, Harrison continuou. A minha nora Linda Mitchell, deixo minha coleção de porcelanas antigas da vovó Margaret, para que sejam preservadas na família. Linda pressionou um lenço contra os olhos. Ele sempre dizia que eu cuidaria bem delas. Segunda disposição, ao meu filho David Mitchell deixo meu relógio de bolso de ouro que pertenceu a meu pai, para que continue sendo passado de pai para filho. David assentiu solenemente. Era um relógio que ele sempre havia admirado, uma peça de família que Robert usava apenas em ocasiões especiais. Terceira disposição, Harrison fez uma pausa, como se estivesse se preparando para algo importante. A minha neta Jessica Mitchell, deixo a quantia de $50.000, para que possa investir em sua carreira ou em qualquer projeto que considere importante. Jessica ofegou. $50.000? Sim, Harrison confirmou, consultando o documento. Ele especificou que era para reconhecer seu sucesso profissional e ajudá-la a continuar crescendo em sua carreira. Sarah sentiu um nó se formar em seu estômago. $50.000 era uma quantia significativa, mais do que ela conseguiria economizar em anos de trabalho. Ela tentou se preparar para ouvir sua própria parte da herança, imaginando que seria substancialmente menor. Quarta disposição, Harrison continuou, e Sarah percebeu que sua voz havia mudado sutilmente. A minha neta Sarah Mitchell. Sarah segurou a respiração, esperando ouvir sobre algum objeto sentimental ou uma pequena quantia em dinheiro. Ela havia se resignado a receber menos que Jessica. Era o padrão familiar que conhecia há toda a vida. A minha neta Sarah Mitchell deixa o restante integral de minha herança, incluindo todos os investimentos, contas bancárias, imóveis e demais bens não especificamente mencionados neste testamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sarah sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Ela olhou para Harrison, certa de que havia entendido errado. Desculpe, ela disse, sua voz saindo como um sussurro. Pode repetir? Harrison a olhou com um sorriso gentil. Você herdou o restante integral da herança de seu avô, Sarah. Isso inclui aproximadamente $2.800.000 em investimentos e contas bancárias, além da casa dele e outros imóveis menores. A sala começou a girar ao redor de Sarah. $2.800.000? Era impossível, tinha que ser um erro. Isso não pode estar certo, David disse, sua voz cortando o silêncio. Tem que haver algum engano. Não há engano, Harrison respondeu firmemente. Robert foi muito claro sobre suas intenções.
Ele revisou este testamento várias vezes nos últimos meses, sempre confirmando que era exatamente isso que queria. Sarah olhou para Jessica, que estava pálida como papel, depois para os pais, que a encaravam como se ela fosse uma estranha. Mas por quê? Linda perguntou, sua voz tremendo. Por que ele faria isso? Essa é exatamente a pergunta que ele antecipou, Harrison disse, pegando 4 envelopes da mesa. Por isso as cartas pessoais. Ele queria explicar pessoalmente suas decisões para cada um de vocês. Sarah ainda não conseguia processar completamente o que estava acontecendo. Ela, que sempre foi vista como a filha menos bem-sucedida, a que não conseguia se estabelecer adequadamente, havia herdado uma fortuna, enquanto Jessica, a queridinha da família, havia recebido uma quantia significativa, mas muito menor. Há mais uma coisa, Harrison disse, entregando os envelopes. Robert pediu que vocês lessem as cartas aqui, agora, na presença uns dos outros. Ele disse que era importante que todos ouvissem suas explicações ao mesmo tempo. Sarah pegou seu envelope com mãos trêmulas. Era um envelope cream de boa qualidade, com seu nome escrito na caligrafia cuidadosa do vovô. Ela podia sentir várias páginas dentro. Quem gostaria de ler primeiro? Harrison perguntou. Ninguém respondeu. A tensão na sala era palpável. Sarah podia ver Jessica lutando para controlar suas emoções, os pais claramente em choque, todos tentando entender como a dinâmica familiar que conheciam havia sido completamente virada de cabeça para baixo. Eu leio a minha, Sarah disse finalmente, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Ela abriu o envelope cuidadosamente, como se fosse algo sagrado. Lá dentro, havia 3 páginas escritas à mão, com a letra cuidadosa que ela reconhecia de todos os cartões de aniversário que recebera do vovô ao longo dos anos. Minha querida Sarah, ela começou a ler em voz alta. Se você está lendo esta carta, significa que finalmente chegou a hora da verdade. A hora de vocês descobrirem o que eu sempre soube, mas que o resto da família parecia incapaz de enxergar. Sarah fez uma pausa, sentindo todas as olhares fixos nela. Havia algo na forma como o vovô havia escrito essas palavras que sugeria que ele havia guardado muito mais do que ela imaginava. Durante todos esses anos, ela continuou lendo, eu observei como você foi consistentemente subestimada e desvalorizada por nossa família. Vi como seus talentos foram minimizados, suas conquistas ignoradas, seu valor questionado, e também vi como você respondeu a tudo isso com uma graça e dignidade que poucos possuem. Sarah sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. O vovô tinha visto, ele havia realmente visto tudo. Mas o que eles não sabem, minha querida neta, é que eu tenho acompanhado sua carreira mais de perto do que você imagina. Eu sei sobre cada cliente que você conquistou, cada projeto que você completou, cada obstáculo que você superou. E eu sei o valor real do que você construiu. Sarah parou de ler, olhando para a família ao redor da mesa. Todos a encaravam com expressões de choque e crescente realização. O que mais o vovô Robert sabia, e o que mais estava escrito naquela carta que mudaria para sempre a forma como todos a viam. Sarah respirou fundo e continuou lendo a carta do avô, sua voz ganhando força à medida que as palavras revelavam segredos que havia guardado por anos. Você se lembra da primeira vez que me mostrou um de seus designs, Sarah? Você tinha apenas 15 anos e estava nervosa, achando que eu não entenderia seu trabalho. Mas eu vi imediatamente que você tinha algo especial. Não apenas talento técnico, mas uma visão única, uma capacidade de criar beleza que tocava as pessoas. Sarah se lembrava vagamente daquele dia. Ela havia criado um logotipo para uma loja fictícia como projeto escolar e, por impulso, havia mostrado para o vovô. Ele havia estudado o desenho por vários minutos, fazendo perguntas sobre suas escolhas de cores e formas, levando o trabalho mais a sério do que seus próprios pais jamais fizeram. A partir daquele dia, Sarah continuou lendo, comecei a acompanhar seu desenvolvimento de perto. Não de forma óbvia, eu sabia que você já recebia críticas suficientes da família, mas eu prestava atenção. Guardava cada trabalho que você me mostrava, pesquisava sobre design gráfico para entender melhor seu campo, e comecei a fazer algumas investigações por conta própria. Jessica se inclinou para a frente, franzindo a testa. Que tipo de investigações? Sarah olhou para a irmã antes de voltar à carta. Há 5 anos, quando você abriu seu próprio negócio freelance, eu contratei discretamente uma empresa de pesquisa de mercado para acompanhar seu progresso.
Não para interferir, mas para entender o verdadeiro valor do que você estava construindo. O queixo de David caiu. Ele contratou uma empresa de pesquisa? O que eles descobriram me encheu de orgulho, mas também de tristeza pela forma como nossa família a tratava. Sarah, você não é apenas uma designer talentosa. Você é uma empreendedora excepcional. Nos últimos 3 anos, sua receita anual cresceu 400%. Você mantém uma taxa de retenção de clientes de 95%, algo extraordinário no seu ramo. Sarah parou de ler, atordoada. Ela não sabia que o vovô tinha acesso a essas informações. Ela mal conseguia acreditar que ele havia se importado o suficiente para pesquisar sobre seu trabalho. Você faturou no ano passado $180 mil trabalhando sozinha, do seu pequeno apartamento. Isso é mais do que muitos executivos em grandes empresas ganham. Mas o que mais me impressionou foi descobrir que você recusou 3 ofertas de emprego em grandes agências de publicidade no último ano, ofertas que pagariam mais de $200 mil anuais. Linda ofegou. $200 mil, Sarah, isso é verdade? Sarah assentiu lentamente, sentindo-se estranhamente exposta. Sim, mas eu não queria trabalhar para outras pessoas, queria construir algo meu. Exatamente, Sarah continuou lendo da carta. Você escolheu a independência sobre a segurança, a criatividade sobre o dinheiro fácil. Você construiu algo seu com integridade e perseverança. E fez tudo isso enquanto nossa família constantemente questionava suas escolhas e comparava você desfavoravelmente com Jessica. Jessica se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Pela primeira vez, Sarah podia ver vergonha em seus olhos. Mas há mais que vocês não sabem, Sarah continuou. Sarah, você se lembra daquele cliente grande que conseguiu há 2 anos, a cadeia de restaurantes Thompson & Sons? Sarah se lembrou. Havia sido seu primeiro contrato realmente grande, algo que havia mudado completamente sua situação financeira. Sim. Eles me encontraram através de uma indicação. A indicação fui eu, Sarah leu, e sua voz falhou por um momento. Eu conhecia o dono da empresa há décadas, mostrei seu portfólio para ele, não como favoritismo, mas porque eu sabia que você era exatamente o que eles precisavam. Eles ficaram tão impressionados que a contrataram na mesma semana. Sarah sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. O vovô havia ajudado sua carreira secretamente, acreditando nela quando ninguém mais acreditava. Desde então, tenho acompanhado discretamente várias de suas conquistas. Quando você redesenhou a identidade visual da rede de clínicas Davidson, eu estava lá na inauguração, vendo como seu trabalho transformou completamente a percepção da marca. Quando você criou a campanha para a Fundação de Caridade Local, eu vi como seu design aumentou as doações em 60%. David estava boquiaberto. Pai nunca mencionou nada disso. Porque ele sabia que vocês não valorizariam, Harrison interjejou calmamente. Robert me disse várias vezes como se sentia frustrado pela falta de reconhecimento que Sarah recebia da família. Sarah limpou os olhos e continuou. Mas o que mais me orgulha, Sarah, não são apenas seus sucessos profissionais. É seu caráter. Você permaneceu humilde apesar de suas conquistas. Você nunca se gabou ou tentou provar seu valor diminuindo outros. Você continuou comparecendo aos almoços familiares, sendo gentil com todos, mesmo quando recebeu críticas injustas. Eu observei como você ajudou Jessica com questões de design para apresentações importantes no trabalho dela, sem nunca cobrar ou sequer mencionar sua contribuição para o resto da família. Vi como você criou gratuitamente o material gráfico para a campanha política do seu primo, mesmo depois de ele ter feito comentários depreciativos sobre seu trabalho. Jessica se virou para Sarah, surpresa. Você me ajudou com aquelas apresentações? Você disse que estava com dificuldades com os slides, Sarah respondeu suavemente. Eu só queria ajudar. Esse é exatamente o ponto, Sarah continuou lendo. Você sempre colocou a família em primeiro lugar, mesmo quando a família não colocava você. Você demonstrou uma generosidade de espírito que é rara, e foi por isso que tomei a decisão de deixar a maior parte da herança para você. Sarah fez uma pausa, sentindo o peso das palavras. Não é apenas porque você merece reconhecimento financeiro pelo que construiu. É porque eu confio em você para usar esses recursos de forma sábia e generosa. Você tem a visão, a integridade e a compaixão necessárias para fazer algo significativo com essa herança. A sala ficou em silêncio por vários minutos. Sarah podia ouvir apenas o tic-tac do relógio na parede e a respiração pesada de todos ao redor da mesa.
Há uma última parte, Sarah disse voltando à carta. Eu sei que esta revelação causará choque e talvez até ressentimento. Mas espero que também cause reflexão. Sarah nunca precisou de validação externa para ser extraordinária, ela já era. Mas o resto da família perdeu a oportunidade de reconhecer e celebrar essa extraordinariedade. Para Jéssica, você é talentosa e bem-sucedida, e eu me orgulho de você. Os $50.000 que deixei são para reconhecer suas conquistas e apoiar seus sonhos futuros. Mas espero que esta situação a ajude a entender que sucesso tem muitas formas, e que sua irmã sempre foi mais bem-sucedida do que vocês perceberam. Jéssica estava chorando silenciosamente, suas mãos cobrindo o rosto. Para David e Linda, vocês são bons pais, mas falharam em ver o valor de uma de suas filhas. Espero que não seja tarde demais para corrigir isso. Sarah sempre mereceu seu orgulho e apoio, não suas críticas e comparações. Sarah terminou de ler e dobrou a carta cuidadosamente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ela olhou para cada membro da família, vendo uma mistura de choque, vergonha e algo que parecia reconhecimento tardio. Harrison quebrou o silêncio. Há ainda as outras cartas se vocês quiserem lê-las. Eu leio a minha, Jéssica disse com voz embargada, abrindo seu envelope com dedos trêmulos. Minha querida Jéssica, ela começou, você sempre foi a filha que brilhou naturalmente, suas conquistas foram reconhecidas e celebradas como deveria ser. Mas no processo, você e o resto da família desenvolveram uma cegueira para os talentos de Sarah. Jéssica parou, olhando para Sarah com uma expressão de arrependimento genuíno. Eu não deixei menos para você por falta de amor, mas porque você já recebeu muito reconhecimento e apoio da família. Sarah construiu algo igual ou maior que suas conquistas, mas fez isso sozinha, sem apoio, frequentemente apesar da família, não por causa dela. Espero que você possa ver agora que nunca houve uma competição real entre vocês duas. Vocês são bem-sucedidas de formas diferentes, mas ambas extraordinárias. Talvez seja a hora de vocês se conhecerem realmente como irmãs, não como rivais. Jéssica dobrou a carta e olhou diretamente para Sarah. Eu sinto muito, ela disse, e Sarah podia ver que era genuíno. Eu realmente não sabia, eu nunca prestei atenção no que você estava fazendo. Não é culpa sua, Sarah respondeu gentilmente. Nós crescemos em um ambiente que nos colocava em competição desnecessária. David pegou sua carta com mãos trêmulas. Quando começou a ler, sua voz estava rouca de emoção. Filho, eu te amo, mas você cometeu um erro grave ao não reconhecer o valor de Sarah. Ela é tudo o que você sempre disse que ela não era, bem-sucedida, determinada, próspera. Mas mais importante, ela é boa. Ela tem um coração generoso e uma ética de trabalho que você nunca reconheceu. David parou de ler, suas mãos tremendo. Ele estava certo. Eu estava completamente errado sobre você, Sarah. Linda foi a última a ler sua carta, e quando o fez, mal conseguia falar entre as lágrimas. Linda, você é uma boa mãe, mas você permitiu que preferências inconscientes prejudicassem seu relacionamento com Sarah. Ela sempre foi especial, mas você estava ocupada demais celebrando Jéssica para notar. Espero que não seja tarde demais para conhecer realmente sua filha mais nova. Quando todas as cartas foram lidas, a sala ficou em silêncio novamente. Mas agora era um silêncio diferente, não de choque, mas de compreensão e talvez, de possibilidade de cura. Sarah olhou para sua família, vendo-os com novos olhos. E pela primeira vez em sua vida, ela sentiu que eles finalmente estavam vendo ela também. O drive de volta para casa foi o mais silencioso que Sarah se lembrava de ter compartilhado com sua família. Depois de 2 horas no escritório do advogado, processando documentos e resolvendo questões burocráticas, todos pareciam mentalmente exaustos. Jéssica havia oferecido uma carona para Sarah, e pela primeira vez em anos, elas estavam sozinhas no carro sem a presença dos pais. Você sabia? Jéssica perguntou de repente, quebrando o silêncio enquanto parava em um semáforo. Sobre o dinheiro, sobre o que o vovô estava fazendo? Sarah balançou a cabeça. Não fazia ideia. Eu sabia que ele sempre me apoiava, mas nunca imaginei que ele estava investigando minha carreira dessa forma. $180.000, Jéssica repetiu, como se ainda não conseguisse acreditar. Sarah, isso é mais do que eu ganho como advogada associada. E você recusou ofertas de 200 mil? Não era sobre o dinheiro, Sarah explicou, olhando pela janela. Eu queria construir algo meu,
Queria ter controle sobre meus projetos, escolher com quem trabalhar. Liberdade criativa vale mais que salário para mim. Jessica ficou em silêncio por alguns minutos, processando isso. Eu nunca entendi essa perspectiva. Para mim, sucesso sempre foi sobre progresso na carreira, salário, reconhecimento. Nunca pensei que você pudesse estar construindo algo igualmente valioso de uma forma diferente. Também nunca tentei explicar, Sarah admitiu. Eu assumia que vocês não se interessariam ou não entenderiam. Mas por que você nunca falou sobre seus clientes, sobre o crescimento do seu negócio? Por que sempre foi tão reservada sobre seu trabalho? Sarah suspirou. Porque toda vez que eu mencionava alguma coisa, vocês mudavam de assunto ou faziam algum comentário sobre como eu deveria procurar algo mais estável. Depois de um tempo, eu parei de tentar. Jessica estacionou na frente da casa de Sarah, mas nenhuma das duas fez movimento para sair do carro. Era como se estivessem tentando recuperar décadas de conversas não tidas. Eu me lembro de uma vez, Jessica disse lentamente, você tentou me contar sobre um projeto que estava fazendo para uma empresa grande. Eu estava preocupada com um caso e meio que te dispensei. Você ficou quieta pelo resto do jantar. Era o projeto da Thompson & Sons, Sarah disse. Meu primeiro contrato realmente grande. Eu estava tão animada, queria dividir com alguém. Meu Deus, Jessica cobriu o rosto com as mãos. Eu sou uma péssima irmã. Não, Jess, você não é péssima. Nós só crescemos em um ambiente que nos colocava em categorias diferentes. Você era bem-sucedida, eu era a que estava se encontrando. Jessica se virou para olhar diretamente para Sarah. Mas você se encontrou, você construiu algo incrível, e eu nem percebi, nenhum de nós percebeu. O vovô percebeu, Sarah disse suavemente. Sim, ele percebeu, e ele tinha razão sobre tudo. Jessica pausou, claramente lutando com suas próprias emoções. Sarah, eu quero conhecer sua vida de verdade. Quero saber sobre seus clientes, seus projetos, seus planos. Quero ser uma irmã de verdade, não apenas alguém que você vê nos almoços de domingo. Sarah sentiu uma onda de emoção. Eu gostaria muito disso. Então me conta, agora. Me conta sobre seu trabalho, sobre como você conseguiu construir tudo isso sozinha. Sarah riu, surpresa com a intensidade do interesse da irmã. Bem, começou quando Elas ficaram conversando no carro por mais de uma hora. Sarah contou sobre seus primeiros clientes, sobre as noites em claro trabalhando em projetos, sobre os medos e as vitórias que ela nunca havia compartilhado com ninguém da família. Jessica ouviu tudo com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes e demonstrando uma admiração que Sarah nunca havia visto antes. Você é incrível, Jessica disse quando Sarah terminou de contar sobre seu projeto mais recente. Eu sempre pensei que você fosse, não sei, perdida. Mas você estava construindo um império, enquanto eu estava ocupada demais sendo egoísta para notar. Não era um império, Sarah riu. Era só eu tentando fazer o que amava e conseguir pagar as contas. Sarah, você tem uma empresa que cresce 400% em 3 anos. Isso é um império, sim. Quando Sarah finalmente entrou em seu apartamento, ela se sentiu estranhamente leve. Pela primeira vez na vida, ela havia tido uma conversa real com Jessica. Não uma troca de cortesias educadas, mas uma conversa genuína entre irmãs. Seu telefone tocou alguns minutos depois. Era sua mãe. Sarah, querida, podemos conversar? Eu sei que deve estar processando tudo o que aconteceu hoje, mas eu preciso falar com você. A voz de Linda soava diferente. Menos controlada, mais vulnerável. Claro, mãe, você quer vir aqui? Você se importaria? Eu sei que seu apartamento é pequeno, mas... Sarah quase riu. Mesmo agora, sua mãe não conseguia evitar o comentário sobre o tamanho do apartamento. Claro que não me importo, mãe. Vou fazer um café. Linda chegou 20 minutos depois, carregando uma pasta de documentos. Ela olhou ao redor do apartamento com novos olhos, como se estivesse vendo o espaço pela primeira vez. É aconchegante, ela disse, surpreendendo Sarah. Tem sua personalidade. Sarah preparou o café enquanto sua mãe se acomodava no sofá. Quando se sentaram juntas, Linda parecia mais frágil do que Sarah se lembrava de vê-la. Eu trouxe algumas coisas, Linda disse abrindo a pasta, coisas que seu avô me deu ao longo dos anos pedindo para eu guardar para você. Sarah franziu a testa. Que tipo de coisas? Linda retirou uma pasta repleta de recortes de jornais, impressões de sites e fotografias. Ele colecionava tudo relacionado ao seu trabalho. Cada menção online,
cada projeto que você postava em suas redes sociais, cada artigo que mencionava seus clientes. Sarah pegou a pasta, atordoada, havia dezenas de documentos organizados cronologicamente. Recorte sobre a renovação da marca da Thompson & Sons, com uma nota escrita à mão pelo vovô, projeto da Sarah, transformou completamente a percepção da empresa. Impressões de comentários positivos de clientes, screenshots de posts em redes sociais, elogiando seu trabalho. Ele me dava essas coisas e pedia para eu guardar, Linda continuou, sua voz embargada. Disse que um dia você gostaria de ter essas memórias. Eu nunca entendi por que era tão importante para ele. Você nunca olhou? Sarah perguntou, folheando os documentos. Superficialmente. Eu achava que eram apenas desenhos. Linda fez uma pausa. Hoje eu entendi que não eram apenas desenhos, eram conquistas. Eram vitórias que eu deveria ter celebrado com você. Sarah encontrou uma foto que a fez parar de respirar. Era ela em uma conferência de design, recebendo um prêmio por um projeto que havia feito para uma ONG local. Ela nem sabia que o vovô sabia sobre o prêmio, muito menos que ele havia conseguido uma foto do evento. Ele estava lá? Sarah perguntou, mostrando a foto para a mãe. Linda assentiu. Ele foi a muitos dos seus eventos, sempre se sentava no fundo, dizia que não queria te deixar nervosa, mas ele estava muito orgulhoso. Sarah começou a chorar. Por que vocês nunca me disseram? Por que ele nunca me disse que estava acompanhando tudo isso? Porque ele sabia que nós não apoiávamos adequadamente, Linda admitiu, suas próprias lágrimas começando a cair. Ele disse uma vez que se ele demonstrasse abertamente o quanto se orgulhava de você, isso só destacaria mais o quanto nós não demonstrávamos. Mãe! Deixe-me terminar, Linda interrompeu. Eu preciso falar isso. Eu falhei com você, Sarah. Não como mãe em geral, mas especificamente em reconhecer quem você é e o que você conseguiu. Eu estava tão focada no que eu achava que sucesso deveria parecer que perdi completamente o sucesso real que você estava construindo. Sarah não sabia o que dizer. Ela havia sonhado com esse momento, com o reconhecimento da mãe. Mas agora que estava acontecendo parecia quase surreal. Eu sempre pensei que você era inteligente e talentosa, Linda continuou. Mas eu também achava que você estava perdendo tempo, que estava evitando responsabilidades adultas. Eu nunca imaginei que você estava construindo algo tão substancial. Eu tentei contar algumas vezes, Sarah disse suavemente. Eu sei, e eu não escutei. Eu comparei você com Jessica em vez de ver você como você era. Linda pegou as mãos de Sarah. Seu pai e eu conversamos hoje depois que voltamos do advogado. Nós queremos conhecer sua vida de verdade. Queremos saber sobre seus clientes, seus projetos, seus planos. Queremos ser os pais que você merecia ter desde o início. Sarah sentiu como se algo que estava quebrado dentro dela há anos finalmente estivesse sendo curado. Eu gostaria muito disso, mãe. Me conta sobre seu trabalho, Linda disse se acomodando no sofá. Me conta tudo, eu quero entender o que você construiu. E pela segunda vez naquele dia, Sarah se viu contando sua história profissional para alguém da família. Mas dessa vez, era para sua mãe, que ouvia com atenção total, fazendo perguntas inteligentes e demonstrando um orgulho que Sarah nunca havia visto direcionado a ela. Quando Linda foi embora, 3 horas depois, Sarah se sentou em seu sofá rodeada pela pasta de recortes que o vovô havia colecionado. Cada documento era uma prova de amor, uma evidência de que pelo menos uma pessoa na família havia visto seu valor desde o início. Ela pegou seu telefone e ligou para Jessica. Oi, Jessica atendeu. Como você está se sentindo? Estranha, Sarah admitiu. Bem, mas estranha. É como se todo mundo tivesse mudado em um dia. Eu sei, eu estou me sentindo igual, Jessica pausou. Sarah, eu quero que você saiba que isso não muda nada sobre a herança. Você merece cada centavo. Na verdade, você provavelmente merece mais. Jess, não, deixe-me falar. Eu passei a tarde toda pesquisando sobre empresas de design gráfico. Você sabe que uma empresa com seu crescimento e retenção de clientes poderia ser vendida por mais de $1 milhão facilmente? Sarah não sabia disso. Você construiu algo valioso de verdade, e fez isso sozinha, sem apoio familiar, às vezes até contra nossa resistência. Você é incrível, Sarah. E eu sinto muito por ter demorado tanto para perceber. Sarah sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos.
Obrigada, Jess, isso significa muito para mim. Nós vamos fazer isso direito daqui para frente, ok? Vamos ser uma família de verdade. Quando desligou o telefone, Sarah olhou ao redor de seu apartamento, o mesmo apartamento que sua família sempre havia visto como evidência de sua falta de sucesso. Agora ela o via com novos olhos, não era apenas um lugar onde ela morava. Era o escritório central de uma empresa próspera, o espaço onde ela havia construído algo significativo, o santuário onde havia se tornado a pessoa que o vovô sempre soube que ela poderia ser. A herança mudaria muitas coisas em sua vida, mas talvez a mudança mais importante já havia acontecido. Sua família finalmente a via como ela realmente era. 3 semanas depois da leitura do testamento, Sarah se encontrava em uma posição completamente nova. A notícia da herança havia se espalhado rapidamente pela cidade pequena onde moravam, e ela estava descobrindo que ser subitamente rica trazia desafios que nunca havia antecipado. Sarah Mitchell, a designer gráfica que herdou milhões? A voz ao telefone era de Marcus Thompson, dono da cadeia de restaurantes que havia sido seu primeiro grande cliente. Estou ligando porque preciso falar com você pessoalmente. Você tem tempo para um almoço hoje? Sarah hesitou. Nos últimos dias, ela havia recebido ligações de pessoas que mal conhecia, antigos colegas de escola, parentes distantes, até mesmo estranhos que haviam conseguido seu número de alguma forma. Todos queriam parabenizá-la e colocar o papo em dia, mas Sarah estava aprendendo a reconhecer quando as pessoas tinham segundas intenções. Sr. Thompson, se isso é sobre dinheiro ou investimento, eu prefiro que seja direto. Não é sobre dinheiro, Sarah, é sobre respeito. Eu descobri uma coisa que acho que você deveria saber. 2 horas depois, Sarah estava sentada em um restaurante elegante do centro da cidade, olhando para Marcus Thompson com uma expressão de crescente indignação. Deixe-me entender, ela disse mantendo a voz baixa mas firme. Você está me dizendo que meus próprios pais ligaram para você na semana passada perguntando se eu realmente tinha feito o trabalho de design para sua empresa sozinha? Marcus assentiu, claramente desconfortável. Eles não foram diretos, mas a implicação estava clara. Queriam saber se você havia tido ajuda ou se havia exagerado sua participação no projeto. Sarah sentiu sua face esquentar. E o que você disse? A verdade. Que você não apenas fez todo o trabalho sozinha, mas que foi uma das melhores colaborações que já tivemos. Que sua identidade visual aumentou nosso movimento em 40% no primeiro mês. Marcos se inclinou para a frente. Sarah, eu não sei que tipo de dinâmica vocês têm em casa, mas seus pais pareciam genuinamente surpresos quando confirmei que você é uma profissional excepcional. Sarah fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e constrangimento. Mesmo após as revelações do testamento, mesmo depois das conversas emocionais sobre mudança e reconhecimento, seus pais ainda duvidavam de sua competência. Obrigada por me contar, ela disse finalmente, e desculpe por eles terem te incomodado com isso. Não me incomodaram, mas achei que você deveria saber. Marcos pausou. Sarah, você está bem? Quero dizer, com toda essa situação da herança? Era uma pergunta que Sarah havia estado evitando fazer a si mesma. Externamente, tudo parecia estar melhorando. Jessica estava genuinamente interessada em sua vida, sua mãe parecia estar se esforçando para entender seu trabalho, e seu pai havia até mesmo mencionado querer visitar seu escritório, embora ainda se referisse ao apartamento em termos depreciativos. Mas por baixo dessas mudanças superficiais, Sarah começava a perceber que anos de condicionamento não desapareciam da noite para o dia. Nem para ela, nem para sua família, honestamente, não sei, Sarah admitiu. É complicado. Quando chegou em casa, Sarah encontrou Jessica esperando na porta de seu apartamento, segurando 2 copos de café e parecendo hesitante. Oi, Jessica disse. Você tem alguns minutos? Eu queria conversar sobre uma coisa. Sarah abriu a porta, e elas se sentaram no sofá. Jessica parecia nervosa, brincando com o copo de café entre as mãos. Eu recebi uma ligação interessante hoje, Jessica começou, do escritório onde trabalho. Meu chefe quer me conhecer melhor. Sarah franziu a testa. Isso é bom, não é? Sim, mas o motivo é constrangedor, Jessica suspirou. Aparentemente, alguém mencionou que minha irmã é a herdeira da fortuna Mitchell. De repente, eu sou interessante para eles de uma forma que nunca fui antes.
Sarah sentiu um nó no estômago. Jess! Não é só isso. Eu recebi 3 convites para eventos sociais esta semana. Pessoas que mal me cumprimentavam agora querem ser minhas amigas. Jessica olhou diretamente para Sarah. E eu tenho uma sensação horrível de que isso é apenas o começo. O que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que sua herança está afetando todos nós de maneiras que não antecipamos. E não tenho certeza se são mudanças boas. Sarah se levantou e começou a andar pela sala. Você acha que eu deveria recusar a herança? Não! Jessica se levantou também. Não é isso. Você merece cada centavo. É que, Sarah, você percebeu como as pessoas estão te tratando diferente agora? Era verdade. Sarah havia notado. Clientes que antes negociavam cada centavo agora, aceitavam seus orçamentos sem questionamento. Conhecidos que raramente ligavam de repente queriam marcar encontros. Até mesmo o proprietário do seu apartamento havia ligado para ver como ela estava, algo que nunca havia feito antes. Eu odeio isso, Sarah admitiu. Eu odeio não saber se as pessoas estão sendo genuínas comigo ou se estão interessadas no dinheiro. E com a família, você notou alguma mudança estranha? Sarah hesitou pensando na ligação que Marcos havia mencionado. Por que você está perguntando? Jessica suspirou. Porque eu ouvi mamãe e papai conversando ontem. Eles estavam discutindo sobre como gerenciar a situação, sobre como garantir que você não desperdice a herança. Gerenciar a situação. Eles estão preocupados que você não tenha experiência com grandes quantias de dinheiro. Mamãe sugeriu que você deveria consultar um consultor financeiro, especificamente um que o papai conhece. Sarah sentiu a familiar frustração subindo. Eles ainda acham que eu não posso cuidar de mim mesma. Pior que isso. Eu acho que eles estão vendo a herança como uma oportunidade de finalmente ter controle sobre sua vida, como se agora que você tem recursos de verdade você precisasse de orientação de verdade. Sarah se sentou pesadamente no sofá. Então nada realmente mudou. Não, não é isso. Jessica se sentou ao lado dela. Eu mudei, genuinamente. Agora eu entendo quem você é e o que você construiu. Mas mamãe e papai, eles estão tentando, mas é como se estivessem tentando encaixar essa nova informação sobre você em suas antigas percepções. O que você quer dizer? Antes, eles viam você como a filha sem rumo que precisava de direção. Agora eles veem você como a filha rica que precisa de proteção. É diferente, mas ainda é paternalista. Sarah sabia que Jessica estava certa. Nas últimas semanas ela havia notado um tom diferente nas conversas com os pais. Menos desprezo, mas mais condescendência, como se sua nova situação financeira a tornasse mais valiosa, mas não necessariamente mais capaz. E tem mais uma coisa, Jessica continuou, parecendo relutante. Eu não queria te contar isso, mas acho que você deveria saber. Mamãe perguntou se eu achava que você me daria parte da herança. Sarah ficou boquiaberta. Ela disse isso? Não diretamente, mas a implicação estava clara. Ela disse algo como seria natural que Sarah quisesse dividir com a família, já que sempre fomos próximos. Sarah riu, mas sem humor. Próximos? Nos últimos 10 anos, eles me trataram como se eu fosse um projeto de caridade da família. Eu sei, é por isso que te contei. Jessica pegou a mão de Sarah. Eu não quero nada da sua herança. Não quero que você se sinta pressionada a dividir algo que é legitimamente seu. E eu definitivamente não quero que você se sinta obrigada a aceitar conselhos não solicitados sobre como gastar seu próprio dinheiro. Sarah se sentiu grata pela honestidade da irmã, mas também triste. É estranho, não é? Eu sempre quis o reconhecimento deles, agora que tenho, não é pelos motivos certos. Talvez seja a hora de parar de procurar reconhecimento deles, Jessica sugeriu gentilmente. Você já provou seu valor, para si mesma, para seus clientes, para o vovô. Você não precisa mais da validação deles. Naquela noite, Sarah decidiu fazer algo que nunca havia feito antes: estabelecer limites claros com sua família. Ela ligou para seus pais e marcou uma reunião para o dia seguinte, mas dessa vez, seria em seus termos. Quero que vocês venham ao meu escritório, ela disse ao pai quando ele atendeu. Seu escritório? Você quer dizer seu apartamento? Meu escritório, Sarah repetiu firmemente. Quero mostrar a vocês como minha empresa funciona. Quero que vocês entendam o que eu construí antes de assumirmos qualquer coisa sobre o que devo fazer com a herança. David hesitou. Sarah, nós só estamos preocupados com você.
Esse tipo de dinheiro pode ser complicado de gerenciar. Pai, eu gerencio um negócio que fatura quase $200.000 por ano. Eu acho que posso lidar com minhas próprias finanças. Mas isso é diferente. Isso é uma herança, é mais complexo. Sarah respirou fundo. Venham amanhã às 2 da tarde. Quero que vocês vejam meu trabalho, conheçam minha rotina, entendam como funciona a minha empresa. Depois disso, se vocês ainda acharem que eu preciso de orientação, podemos conversar, mas primeiro, vocês precisam entender quem eu realmente sou. Quando desligou o telefone, Sarah se sentiu estranhamente poderosa. Pela primeira vez na vida, ela estava ditando os termos de sua relação com os pais. Não estava pedindo aprovação ou aceitação. Estava exigindo respeito. Ela passou o resto da noite organizando seu apartamento, preparando uma apresentação sobre sua empresa, e reunindo documentos que mostrariam a extensão real de seus negócios. Se sua família queria entender sua vida, ela mostraria exatamente o que havia construído. Mas mais importante, ela estava finalmente pronta para estabelecer limites sobre o que aceitaria deles daqui para frente. A herança havia mudado sua situação financeira, mas mais importante, tinha lhe dado a confiança para exigir o respeito que sempre mereceu. O dinheiro do vovô era importante, mas a verdadeira herança era mais profunda, a validação de seu valor e a força para finalmente se posicionar como a profissional bem-sucedida que sempre havia sido. Amanhã, ela mostraria à família quem Sarah Mitchell realmente era, e dessa vez, seria impossível para eles ignorarem ou minimizarem a verdade. Sarah passou a manhã inteira, transformando seu apartamento em uma apresentação profissional impecável. Ela havia montado painéis com seus melhores projetos, organizado contratos e testemuniais de clientes, e preparado uma linha do tempo visual mostrando o crescimento de sua empresa nos últimos 5 anos. Se seus pais queriam entender sua vida profissional, ela faria questão de que vissem cada detalhe. Às 2 horas em ponto, David e Linda Mitchell tocaram a campainha. Sarah abriu a porta vestindo um blazer elegante e uma expressão determinada que seus pais raramente haviam visto. Entrem, ela disse, seu tom profissional mais firme. Bem-vindos ao escritório da Mitchell Design Studio. David e Linda entraram no apartamento, mas desta vez não fizeram nenhum comentário sobre o tamanho do espaço. Sarah havia reorganizado completamente o ambiente. Sua mesa de trabalho estava posicionada como uma estação de comando, com 2 monitores exibindo projetos em andamento, e as paredes estavam cobertas com apresentações visuais de seus sucessos. Sentem-se, por favor, Sarah disse, indicando as cadeiras que havia posicionado estrategicamente diante de sua área de apresentação. Antes de conversarmos sobre qualquer coisa relacionada à herança, quero que vocês entendam exatamente o que eu faço aqui. Linda se ajeitou na cadeira, claramente desconfortável com a formalidade da situação. Sarah, querida, você não precisa fazer uma apresentação para nós. Nós somos sua família. Exatamente por isso que preciso, Sarah respondeu, ligando um projetor que havia emprestado de um cliente. Porque vocês são minha família, e nunca realmente conheceram minha vida profissional. David se inclinou para a frente. Sarah, nós sabemos que você trabalha com design. Não, pai, vocês sabem que eu faço desenhos, é diferente. Sarah clicou no primeiro slide de sua apresentação. Deixe-me mostrar exatamente o que é a Mitchell Design Studio. Durante os próximos 40 minutos, Sarah conduziu a apresentação mais importante de sua carreira. Ela mostrou gráficos de crescimento, depoimentos de clientes, exemplos de projetos que haviam transformado negócios inteiros, explicou estratégias de branding, retorno sobre investimento, e como suas soluções de design impactavam diretamente nos resultados financeiros de seus clientes. Este projeto aqui, ela disse, apontando para uma campanha visual elegante, aumentou as vendas online da empresa em 70% em 6 meses. O cliente inicialmente ia pagar $20.000 por uma agência grande de publicidade. Eu cobrei $8.000 e entreguei resultados melhores. Linda olhava os slides com uma expressão de crescente assombro. Você fez tudo isso sozinha? Sim, mãe, tudo sozinha. Desde a pesquisa inicial até a implementação final. Sarah clicou para o próximo slide. E este é apenas um dos 15 projetos similares que completei no ano passado. David estava estudando um gráfico mostrando a evolução da receita da empresa. Esses números são reais? Completamente reais. Eu posso mostrar as declarações de imposto, os contratos, os pagamentos recebidos.
Sarah se virou para olhar diretamente para ele. Pai, você ligou para o Marcus Thompson perguntando se eu realmente havia feito trabalho para a empresa dele. David corou. Nós só queríamos confirmar. Vocês queriam confirmar se eu estava mentindo sobre minha própria competência profissional. Sarah manteve sua voz calma, mas havia uma firmeza que eles nunca haviam ouvido antes. Mesmo depois de todas as revelações do testamento, mesmo depois das cartas do vovô, vocês ainda duvidavam se eu era capaz de fazer meu próprio trabalho. Não era dúvida, Linda protestou. Era só surpresa. Nós nunca soubemos que você estava fazendo coisas tão importantes. Por que vocês nunca perguntaram? Sarah respondeu. Durante anos, toda vez que eu tentava contar sobre meus projetos, vocês mudavam de assunto ou me sugeriam procurar um emprego de verdade. Então eu parei de tentar. Sarah clicou para o último slide que mostrava uma projeção de crescimento para os próximos 2 anos. Baseado no meu pipeline atual de clientes e na taxa de crescimento histórica, minha empresa deve faturar $300 mil ano que vem. Sem herança, sem ajuda externa, apenas com base no trabalho que eu construí. O silêncio na sala era ensurdecedor. Sarah desligou o projetor e se sentou diante dos pais. Agora, ela disse, vamos conversar sobre a herança e sobre suas preocupações de que eu não sei como gerenciar dinheiro. David limpou a garganta. Sarah, nós não questionamos sua capacidade. É que gerenciar uma empresa pequena é diferente de gerenciar uma herança substancial. Pai, você já gerenciou quase $3 milhões? Não, mas... Eu já gerenciei orçamentos complexos, fluxos de caixa, investimentos em equipamentos, planejamento fiscal. Nos últimos 3 anos eu gerenciei quase $500 mil em receitas e despesas. Não é a mesma escala, mas são as mesmas habilidades. Linda se inclinou para frente. Mas querida, nós só queremos te proteger. Pessoas vão tentar se aproveitar de você agora que sabem sobre a herança. Vocês acham que eu não percebi isso? Sarah riu sem humor. Eu recebi 17 ligações de consultores financeiros esta semana. 4 convites para oportunidades de investimento exclusivas. 3 pessoas que mal me conhecem de repente querem ser minhas melhores amigas. Então você vê nossa preocupação, Davi disse. Vejo, mas a solução não é vocês tentarem controlar minhas decisões financeiras. A solução é eu usar o mesmo julgamento que tenho usado para construir minha empresa. Sarah se levantou e caminhou até a janela. Vocês querem saber o que eu planejei fazer com a herança? Sim, Linda respondeu rapidamente. Primeiro vou investir $200 mil na expansão da minha empresa, contratar um assistente, alugar um escritório adequado, investir em equipamentos melhores. Segundo, vou colocar $1 milhão em investimentos conservadores, CDS, títulos do Tesouro, coisas seguras que o próprio vovô aprovaria. Sarah se virou para encarar os pais. Terceiro, vou usar $500 mil para comprar uma casa, não uma mansão, mas uma casa bonita com um escritório adequado. Quarto, vou reservar $300 mil para um fundo de emergência, e o restante vou investir em fundos de índice diversificados. David piscou. Você já pensou em tudo isso? Pai, eu tenho um plano de negócios de 5 anos para minha empresa. Vocês acham que eu não faria um plano para uma herança? Mas você consultou alguém sobre essas decisões? Linda perguntou. Eu consultei um contador, um consultor financeiro independente e um advogado especializado em planejamento patrimonial. Todos profissionais que eu escolhi baseado em pesquisa e referências, não em conexões familiares. Sarah voltou para sua cadeira. Agora deixem-me ser bem clara sobre uma coisa. Eu não vou aceitar mais questionamentos sobre minha competência. Não vou tolerar mais sugestões de que preciso de supervisão ou orientação paternal sobre como viver minha vida. Sarah, David começou. Não terminei. Sarah ergueu a mão. Vocês tiveram 28 anos para me conhecer de verdade. 28 anos para valorizar o que eu estava construindo. 28 anos para me tratar como uma adulta capaz. Vocês escolheram não fazer isso. Nós estamos tentando mudar, Linda disse, sua voz tremendo. Eu sei que estão tentando, e eu aprecio o esforço, mas a mudança não pode ser apenas em como vocês falam comigo, tem que ser em como vocês me veem. Sarah se inclinou para a frente. Eu não sou mais a filha que vai aceitar críticas disfarçadas de preocupação. Não sou mais a que vai buscar aprovação para cada decisão que tomo. Então o que você quer de nós? David perguntou.
Quero que vocês me tratem como tratam Jessica. Quero que assumam que eu sei o que estou fazendo a menos que eu peça ajuda. Quero que parem de me ver como um projeto a ser corrigido e comecem a me ver como uma pessoa realizada. Sarah pausou, sentindo o peso do momento. E se vocês não conseguem fazer isso, então talvez seja melhor mantermos distância por um tempo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Sarah podia ver seus pais processando suas palavras, lutando com a realidade de que a dinâmica familiar havia mudado permanentemente. Você está nos dando um ultimato? David perguntou finalmente. Estou estabelecendo limites, Sarah corrigiu. Pela primeira vez na minha vida, estou dizendo o que é aceitável e o que não é. Vocês podem escolher respeitar esses limites ou não. Mas eu não vou mais tolerar ser tratada como uma criança irresponsável. Linda começou a chorar silenciosamente. Nós nunca quisemos te machucar, Sarah. Nós simplesmente não entendíamos. Eu sei, mãe, mas não entender não é desculpa para desrespeitar. E mesmo agora, mesmo depois de tudo que viram hoje, vocês ainda estão lutando para me aceitar como eu sou. Sarah se levantou sinalizando que a conversa estava terminando. Eu amo vocês, sempre vou amar. Mas eu não vou mais sacrificar minha autoestima e minha dignidade para manter a paz familiar. David e Linda se levantaram lentamente, ambos parecendo processando o que havia acontecido. Vocês podem pensar no que conversamos, Sarah disse, acompanhando-os até a porta. Quando estiverem prontos para me tratar como uma adulta competente, sem condições ou ressalvas, eu estarei aqui. Mas até lá, preciso de espaço. Quando a porta se fechou atrás deles, Sarah se apoiou contra ela, tremendo levemente. Ela havia finalmente feito isso. Havia estabelecido limites definitivos com sua família. Não sabia como eles reagiriam, mas sabia que havia feito a coisa certa. Pela primeira vez na vida, Sarah Mitchell havia defendido seu próprio valor sem pedir desculpas. E independentemente do que acontecesse a seguir, ela sabia que nunca mais aceitaria ser tratada como menos do que merecia. O vovô estaria orgulhoso. 6 meses se passaram desde o confronto no apartamento de Sarah. Ela estava em pé na varanda de sua nova casa, uma propriedade elegante mas não ostentatória em um bairro tranquilo, observando os operários instalarem a placa na entrada. Mitchell Design Studio, escritório principal. Era um momento que ela havia sonhado por anos, mas que nunca imaginou que chegaria dessa forma. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Amanda, sua nova assistente, ligando do escritório que Sarah havia alugado no centro da cidade. Sarah, a reportagem da revista Business Weekly chegou. Você quer que eu leia as partes principais? Sarah sorriu. A revista havia feito uma matéria sobre jovens empreendedores transformando negócios locais, e ela havia sido uma das 5 pessoas entrevistadas. Pode ler, Amanda. O artigo diz: Sarah Mitchell, de 28 anos, fundadora da Mitchell Design Studio, representa uma nova geração de empreendedores que estão redefinindo o que significa sucesso nos negócios. Com um crescimento de 400% em 3 anos e uma lista de clientes que inclui desde pequenas empresas locais até corporações regionais, Mitchell prova que inovação e autenticidade podem ser mais valiosas que conexões ou recursos iniciais. Sarah sentiu uma onda de satisfação. Pela primeira vez em sua vida, ela estava sendo reconhecida por suas próprias conquistas, sem que ninguém questionasse sua competência ou comparasse com outros membros da família. Tem mais, Amanda continuou. Mitchell recentemente expandiu suas operações após receber uma herança substancial, mas insiste que o crescimento é resultado de anos de planejamento estratégico e excelência no atendimento ao cliente. Seus clientes elogiam não apenas a qualidade técnica de seu trabalho, mas também sua capacidade de entender e traduzir visões complexas em soluções visuais impactantes. Obrigada, Amanda. Você pode arquivar isso com os outros clippings? Claro. E Sarah, sua irmã ligou, disse que quer marcar um almoço para esta semana. Sarah havia mantido contato regular com Jessica nos últimos meses. A relação entre elas havia se transformado completamente. Agora elas eram genuinamente próximas, conversando sobre trabalho, relacionamentos e planos futuros, como irmãs adultas deveriam fazer. Pode marcar para quinta-feira na hora que for melhor para ela, Sarah disse. Depois de desligar, Sarah voltou para dentro de casa.
O espaço era exatamente o que ela sempre havia sonhado. Um escritório doméstico espaçoso com grandes janelas, uma sala de estar confortável mas elegante, e uma cozinha onde ela poderia finalmente receber pessoas adequadamente. Ela estava organizando alguns documentos quando a campainha tocou. Era um entregador com um envelope elegante. Sarah reconheceu imediatamente a caligrafia no endereço, era de sua mãe. Dentro do envelope havia um cartão simples e uma carta manuscrita. O cartão dizia: "Parabéns pelo artigo na revista. Estamos muito orgulhosos de você, mamãe e papai." A carta era mais longa. "Querida Sarah, sei que não conversamos há alguns meses, e que você pediu espaço para pensar sobre nossa relação. Quero que saiba que seu pai e eu respeitamos sua decisão, mesmo que tenha sido difícil para nós. Passamos esses meses refletindo sobre tudo o que aconteceu, sobre as coisas que você nos disse, e sobre como falhamos em te conhecer verdadeiramente. Conversamos com o Dr. Peterson, um terapeuta familiar que nos ajudou a entender como nossas atitudes afetaram você ao longo dos anos. Não estamos escrevendo para pedir perdão imediato ou para tentar forçar uma reconciliação. Estamos escrevendo para te dizer que reconhecemos nossos erros, e que estamos trabalhando para nos tornar pessoas melhores. Vimos o artigo sobre você na revista. Lemos sobre seus sucessos profissionais, sobre o crescimento da sua empresa, sobre como você está transformando negócios na região. Sentimos orgulho, mas também uma profunda tristeza por ter perdido tantos anos sem celebrar essas conquistas com você. Quando você se sentir pronta, se um dia se sentir pronta, gostaríamos de conhecer a mulher extraordinária que você se tornou. Não como pais que querem orientar ou corrigir, mas como pessoas que querem genuinamente fazer parte da sua vida. Sabemos que ainda temos muito trabalho a fazer em nós mesmos, sabemos que mudanças reais levam tempo, mas queremos que saiba que estamos comprometidos com esse processo. Você sempre mereceu nosso respeito e reconhecimento, lamentamos profundamente que tenha demorado tanto para percebermos isso. Com amor e admiração, mamãe e papai. Sarah leu a carta 2 vezes sentindo uma mistura complexa de emoções. Não era uma solução mágica, mas era um começo genuíno. Ela pegou o telefone e ligou para Jessica. "Oi Jess, você tem alguns minutos para conversar?" "Sempre. O que aconteceu?" Sarah contou sobre a carta, e Jessica ouviu em silêncio antes de responder. "Eles estão realmente fazendo terapia", Jessica confirmou. "Mamãe me contou. Disse que tem sido difícil, mas que eles estão aprendendo muito sobre como seus comportamentos afetaram você. Você acha que eles mudaram de verdade?" "Eu acho que eles estão tentando mudar de verdade, que é diferente, mas é um começo." Jessica pausou. "Sarah, você não precisa decidir nada agora. Você pode levar o tempo que quiser. Eu sei, é que eu sinto falta deles, não da forma como eles me tratavam, mas da ideia de ter uma família completa. Você sempre vai ter uma família completa, você tem a minha agora de verdade, e talvez, eventualmente você tenha eles também, mas nos seus termos." Após desligar, Sarah foi até o escritório doméstico que havia montado. Na parede ela havia criado uma galeria com seus projetos mais importantes, fotos de eventos profissionais, e até mesmo a carta final do vovô Robert, emoldurada em lugar de destaque. Ela se sentou em sua mesa e abriu o laptop. Havia e-mails de 3 novos clientes potenciais, uma proposta de partnership com uma agência de publicidade de uma cidade vizinha, e um convite para palestrar em uma conferência sobre empreendedorismo feminino. Sarah sorriu enquanto respondia aos e-mails. Sua vida havia mudado completamente, mas não apenas por causa da herança. A herança havia lhe dado segurança financeira e recursos para crescer, mas a verdadeira transformação havia sido interna. Ela havia finalmente aprendido a se valorizar, a exigir respeito, a reconhecer seu próprio valor independentemente da validação externa. Havia construído limites saudáveis e aprendido que amor verdadeiro não deveria exigir que ela se diminuísse. 2 semanas depois, Sarah decidiu que estava pronta para um primeiro passo cauteloso com os pais. Ela os convidou para visitarem seu novo escritório no centro da cidade, um espaço profissional elegante, com uma equipe de 3 pessoas e uma parede cheia de prêmios e reconhecimentos.
David e Linda chegaram na hora marcada, parecendo nervosos mas respeitosos. Sarah os recebeu na recepção, vestida profissionalmente e claramente no controle de seu ambiente. Bem-vindos a Mitchell Design Studio, ela disse, e pela primeira vez, seus pais pareceram realmente impressionados com a formalidade e profissionalismo do espaço. Durante a visita, Sarah explicou como a empresa funcionava, apresentou sua equipe e mostrou alguns projetos em andamento. David e Linda fizeram perguntas respeitosas e demonstraram interesse genuíno, sem uma única sugestão de como ela poderia melhorar ou expandir além do que já estava fazendo. Isso é impressionante, Sarah, David disse quando terminaram o tour. Você construiu algo realmente especial aqui. Obrigada, pai, Sarah respondeu, e percebeu que era a primeira vez que ele a elogiava sem ressalvas ou comparações. Podemos te levar para almoçar? Linda perguntou hesitantemente. Gostaríamos de conversar mais sobre sua vida, sobre como você está se sentindo. Sarah considerou a oferta. Sim, mas tem que ser em um restaurante da minha escolha, e quero que vocês me contem sobre a terapia que estão fazendo. Durante o almoço pela primeira vez em décadas, Sarah teve uma conversa equilibrada com os pais. Eles perguntaram sobre seu trabalho, seus planos, suas aspirações. Ela contou sobre a conferência onde iria palestrar, sobre os novos clientes que estava conquistando, sobre como estava se sentindo realizada profissionalmente. Nós lamentamos muito, Linda disse em determinado momento. Lamentamos por todos os anos que perdemos, por todas as vezes que te fizemos sentir menos valiosa. Eu sei, Sarah respondeu, e eu aprecio que vocês estejam trabalhando para mudar, mas vou precisar de tempo para confiar nessa mudança. Entendemos completamente, David disse. Queremos ganhar sua confiança de volta, não exigir que você nos perdoe imediatamente. Quando Sarah voltou para casa naquela noite, ela se sentiu diferente, não curada completamente, mas esperançosa. Havia a possibilidade de uma relação saudável com os pais, construída sobre respeito mútuo e reconhecimento genuíno. Ela se sentou na varanda de sua nova casa, observando o pôr do sol e refletindo sobre tudo o que havia mudado. A herança do vovô Robert havia sido sobre muito mais que dinheiro. Havia sido sobre validação, sobre reconhecimento, sobre a força para finalmente exigir o que sempre mereceu. Sarah Mitchell não era mais a filha invisível que aceitava migalhas de atenção. Ela era uma empresária bem-sucedida, uma mulher que conhecia seu valor, uma pessoa que havia aprendido a se posicionar com dignidade e força. E talvez, apenas talvez, ela ainda pudesse ter uma família que a amasse e respeitasse pelo que ela realmente era. Não por ter herdado dinheiro, mas por ser a pessoa extraordinária que sempre havia sido. O vovô Robert havia visto isso desde o início. Agora finalmente todos os outros estavam começando a ver também. Sarah sorriu, sabendo que o melhor ainda estava por vir. Ela havia construído uma vida baseada em seus próprios méritos, rodeada de pessoas que a valorizavam genuinamente. E isso, mais que qualquer herança, era o verdadeiro tesouro que ela havia conquistado. A jornada havia sido longa e difícil, mas ela havia chegado exatamente onde sempre mereceu estar, no centro de sua própria história, finalmente reconhecida pelo que sempre foi, extraordinária. 2 anos se passaram desde aquele dia transformador no escritório do advogado Harrison. Sarah estava sentada em sua mesa no novo escritório corporativo da Mitchell Design Studio, uma empresa que agora empregava 12 pessoas e atendia clientes em 3 estados. Ela estava terminando de revisar a apresentação que faria na Conferência Nacional de Empreendedorismo na semana seguinte quando Jessica entrou em sua sala. Você tem alguns minutos? Jessica perguntou, carregando 2 xícaras de café. Queria conversar sobre uma coisa importante. Sarah sorriu, fechando o laptop. Nos últimos 2 anos, essas conversas impromptu com a irmã haviam se tornado uma das partes mais preciosas de sua vida. Sempre tenho tempo para você. O que está acontecendo? Jessica se sentou na cadeira em frente à mesa de Sarah, parecendo pensativa. Hoje faz exatamente 2 anos que descobrimos sobre o testamento do vovô. Eu estava pensando sobre tudo o que mudou desde então. Muita coisa mudou, Sarah concordou, olhando pela janela panorâmica de seu escritório. Do 20º andar, ela podia ver a cidade inteira se estendendo à sua frente. Uma vista que simbolizava perfeitamente como sua perspectiva de vida havia se expandido.
Sabe o que mais me impressiona? Jéssica continuou. Não é só o quanto você cresceu profissionalmente, embora isso seja incrível. É como você se tornou, como posso dizer, mais você mesma, mais autêntica? Sarah refletiu sobre isso. Eu acho que pela primeira vez na minha vida, eu parei de tentar ser quem outros esperavam que eu fosse. Parei de buscar aprovação externa para me sentir valiosa. E funcionou. Você é literalmente a pessoa mais realizada que eu conheço agora, Jéssica sorriu. Ontem eu estava conversando com uma colega sobre empreendedorismo feminino, e ela mencionou que havia lido sobre você em uma revista nacional. Imagine meu orgulho quando disse que você era minha irmã. Isso significa muito para mim, Jess, especialmente vindo de você. Você sabe o que mais mudou? Nossa família inteira. Não apenas como nós te tratamos, mas como nós nos relacionamos uns com os outros. Jéssica pausou. Mamãe me contou que ela e papai estão planejando renovar os votos de casamento no mês que vem. Eles querem que seja uma celebração pequena, focada no que realmente importa. Sarah havia notado mudanças sutis mas significativas em seus pais nos últimos meses. A terapia familiar havia sido um processo longo e às vezes doloroso, mas havia resultado em transformações genuínas. David havia aprendido a expressar orgulho sem fazer comparações, e Linda havia desenvolvido uma curiosidade genuína sobre as vidas das filhas. Eles me perguntaram se você gostaria de ser a madrinha da renovação, Jéssica disse cuidadosamente. Eu disse que perguntaria, mas que a decisão seria completamente sua. Sarah considerou a proposta. 6 meses atrás, ela teria ficado ansiosa com tal responsabilidade, preocupada sobre como sua família a veria nesse papel. Agora, ela se sentia confiante em sua capacidade de participar como um membro valorizado da família. Eu gostaria muito, Sarah respondeu. Mas quero que fique claro que vou fazer isso do meu jeito. Nada de tentar me moldar para se encaixar na visão deles do que uma madrinha deveria ser. Eles não esperariam nada diferente, Jéssica riu. Na verdade, acho que eles finalmente entenderam que você funciona melhor quando tem liberdade para ser autêntica. O telefone de Sarah tocou, interrompendo a conversa. Era Amanda, sua assistente executiva, informando que o jornalista da Forbes havia chegado para a entrevista agendada. A Forbes quer fazer uma matéria sobre você? Jéssica perguntou, impressionada. Sobre jovens empreendedores que estão redefinindo indústrias tradicionais, Sarah explicou. Aparentemente minha abordagem de combinar estratégia de negócios com criatividade autêntica está chamando a atenção nacional. Isso é incrível. Você se importa se eu ficar para ouvir? Claro que não. Na verdade, seria bom ter você aqui. O jornalista, um homem de meia idade chamado Robert Chen, entrou na sala com um gravador e um caderno. Ele começou com perguntas padrão sobre a empresa, mas logo se aprofundou em questões mais pessoais. Senhora Mitchell, sua história é fascinante. Você construiu uma empresa multimilionária aparentemente do nada, mas depois descobri que recebeu uma herança substancial. Como isso influenciou seu crescimento? Sarah havia antecipado essa pergunta. A herança foi importante, mas não da forma que as pessoas imaginam. Quando a recebi, minha empresa já estava crescendo 400% ao ano. A herança me deu segurança para tomar riscos maiores e investir em crescimento, mas não criou meu sucesso, apenas o acelerou. E o aspecto emocional? Ouvi dizer que sua família inicialmente não reconhecia seu potencial empresarial. Sarah olhou para Jéssica, que assentiu encorajadoramente. Isso é verdade. Durante anos fui vista como a filha que não conseguia se estabelecer adequadamente. Minha família não entendia que eu estava construindo algo significativo porque não se encaixava nas suas definições tradicionais de sucesso. Como isso afetou sua mentalidade empreendedora? De forma curiosa, me tornou mais resiliente. Quando você aprende a acreditar em si mesmo sem validação externa, você desenvolve uma confiança inabalável. Eu sabia que meu trabalho era bom independentemente do que outros pensassem. E agora, como sua família vê suas conquistas? Sarah sorriu. Agora eles me veem como eu realmente sou. Não foi uma mudança instantânea, levou tempo, terapia familiar e muitas conversas difíceis. Mas o resultado foi uma família mais forte e mais autêntica. O jornalista continuou fazendo perguntas sobre estratégias de negócios, planos de expansão e filosofia de liderança. Sarah respondeu com a confiança e clareza que havia desenvolvido ao longo dos anos.
Uma última pergunta, Chen disse. Que conselho você daria para jovens empreendedores que se sentem subestimados por suas famílias? Sarah pensou cuidadosamente antes de responder. Primeiro, construa seu valor baseado em suas próprias conquistas, não na opinião dos outros. Segundo, seja persistente, mas também seja paciente. Mudanças familiares levam tempo. Terceiro, estabeleça limites saudáveis e mantenha-os. E finalmente, lembre-se de que você não precisa da aprovação de ninguém para ser bem-sucedido. Depois que o jornalista partiu, Sarah e Jessica se sentaram em silêncio por alguns minutos processando a conversa. Você se lembra de como era antes? Jessica perguntou. Dos almoços de domingo onde você praticamente não existia. Lembro, Sarah respondeu, mas não com raiva. Lembro como um lembrete de onde comecei e o quanto cresci. Você acha que o vovô imaginava que as coisas se desenrolariam assim? Sarah pegou a foto emoldurada do avô Robert que mantinha em sua mesa. Eu acho que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não deixou a herança para mim apenas porque eu merecia reconhecimento. Ele sabia que eu teria a coragem e a sabedoria para usá-la de forma transformadora. Transformadora para você ou para a família? Para ambos. Ele forçou todos nós a confrontar verdades que estávamos evitando. Forçou a família a me ver como eu realmente era, e me forçou a finalmente exigir o respeito que sempre mereci. Sarah se levantou e caminhou até a janela. Sabe o que mais me impressiona? Não é só que minha vida mudou drasticamente. É que eu mudei como pessoa. Eu me tornei alguém que nem reconhecia 2 anos atrás. Como assim? Antes, eu era reativa. Eu reagia às expectativas da família, às críticas, às comparações. Agora sou proativa. Eu defino meus próprios objetivos, estabeleço meus próprios padrões, crio minha própria definição de sucesso. Jessica se juntou a ela na janela. E qual é sua definição de sucesso agora? Autenticidade, Sarah respondeu sem hesitar. Ser verdadeira comigo mesma, fazer trabalho que me orgulha, ter relacionamentos baseados em respeito mútuo, e usar meus recursos para criar impacto positivo. Você conseguiu tudo isso? Sim, mas não foi fácil. Tive que desaprender padrões de comportamento que desenvolvi ao longo de décadas. Tive que aprender a confiar em mim mesma, a estabelecer limites, a exigir respeito. Você acha que nossa família teria mudado se não fosse pela herança? Sarah considerou a pergunta. Eventualmente talvez, mas provavelmente teria levado décadas, e talvez nunca tivesse acontecido completamente. A herança forçou uma confrontação que era necessária. E se você pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente? Eu me defenderia mais cedo, Sarah respondeu imediatamente. Eu passaria menos tempo tentando provar meu valor, e mais tempo simplesmente sendo quem eu era. Mas mesmo os anos difíceis me ensinaram lições valiosas sobre resiliência e autenticidade. O telefone de Sarah tocou novamente. Era sua assistente informando que os pais haviam chegado para a reunião agendada sobre a fundação beneficente que estavam planejando estabelecer juntos. Você está pronta para isso? Jessica perguntou. Sarah assentiu, mais do que pronta. Pela primeira vez, vamos trabalhar juntos como parceiros iguais, não como pais tentando orientar uma filha perdida. David e Linda Mitchell entraram na sala, e Sarah imediatamente notou a diferença em como eles se comportavam. Não havia mais aquela condescendência sutil, ou a tentativa de controlar a situação. Eles cumprimentaram Sarah, com respeito profissional, e Jessica com carinho genuíno. Sarah, David disse, queríamos falar sobre a estrutura da fundação. Você tem experiência com organizações sem fins lucrativos que nós não temos. Claro, Sarah respondeu, puxando uma apresentação que havia preparado. Pesquisei as melhores práticas para fundações familiares e preparei algumas recomendações. Durante a próxima hora, eles discutiram detalhes sobre como estruturar uma fundação que focaria em apoiar jovens empreendedores de comunidades carentes. Sarah liderou a discussão, oferecendo insights baseados em sua experiência empresarial, enquanto seus pais contribuíam com ideias e faziam perguntas inteligentes. Estou impressionado com sua visão para isso, Linda disse quando terminaram. Você transformou uma ideia vaga em um plano concreto e viável. Obrigada, mãe. Isso significa muito vindo de você. Nós queremos que você saiba, Devi acrescentou, que reconhecemos o quanto subestimamos você durante anos.
Você não apenas se tornou uma empresária excepcional, mas uma pessoa excepcional. Sarah sentiu emoção, mas também uma satisfação profunda. Não era a validação desesperada que ela havia buscado durante anos, mas um reconhecimento genuíno entre adultos que se respeitavam mutuamente. Eu aprecio isso, pai, e estou grata por vocês terem se esforçado tanto para mudar. Depois que os pais saíram, Sarah e Jessica se sentaram novamente, ambas refletindo sobre a transformação que haviam testemunhado. Você se lembra da primeira vez que você realmente se defendeu? Jessica perguntou. Lembro, foi no meu apartamento, quando forcei vocês a ver minha apresentação profissional. Foi a primeira vez que exigi respeito em vez de implorar por aprovação. E funcionou, mudou tudo. Sim, mas também foi assustador, eu não sabia se vocês me rejeitariam completamente. Mas você fez assim mesmo, isso é coragem. Sarah sorriu. Não, Jess, isso é autorrespeito. Eu finalmente entendi que merecia ser tratada com dignidade. E agora, como você se sente sobre tudo? Grata. Grata pelo vovô ter tido a coragem de forçar essas mudanças. Grata por ter encontrado força para me defender. Grata por nossa família ter sido capaz de crescer e mudar. E grata por ter aprendido que meu valor não depende da opinião de ninguém. Sarah se levantou e caminhou até a parede onde havia pendurado a carta final do avô Robert. Ele sabia que eu era forte o suficiente para lidar com tudo isso. Ele sabia que eu usaria a herança não apenas para me beneficiar, mas para criar algo maior. E você fez exatamente isso. Sim, fiz. Construí uma empresa que emprega pessoas, criei uma fundação que vai ajudar outros, e o mais importante, criei uma vida autêntica baseada em meus próprios valores. Sarah se virou para Jessica. Sabe qual é a ironia de tudo isso? Eu passava tanto tempo querendo ser como você, querendo ter o que você tinha. Agora percebo que eu sempre tive algo igualmente valioso. Eu só não sabia como reconhecer e defender meu próprio valor. E eu passei tanto tempo sendo inconsciente dos meus privilégios, que perdi anos de conhecer minha irmã incrível. Mas nós nos encontramos. Finalmente, genuinamente nos encontramos. Sim, encontramos. E isso vale mais que qualquer herança. Sarah olhou pela janela mais uma vez, observando a cidade se estendendo à sua frente. Em algum lugar lá embaixo havia outras pessoas lutando para encontrar seu próprio valor, para exigir respeito, para se tornarem autênticas. Ela esperava que sua história pudesse inspirar alguns deles. Você sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso? Sarah disse. O quê? Eu não preciso mais da aprovação de ninguém para saber que sou bem-sucedida. Eu defino meu próprio sucesso agora. E essa liberdade é a verdadeira herança que o vovô me deu. Jessica sorriu. Ele estaria tão orgulhoso. Sim, estaria. Mas o mais importante é que eu estou orgulhosa de mim mesma. Finalmente. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, Sarah Mitchell, empresária, filha, irmã e mulher que havia aprendido a valorizar a si mesma, se preparava para continuar construindo a vida extraordinária que sempre mereceu ter. A jornada havia sido longa e difícil, mas ela havia chegado exatamente onde sempre pertenceu, no centro de sua própria história, finalmente reconhecida por todos, incluindo ela mesma, pelo que sempre foi. Extraordinária. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.